como conciliar a rotina de vida pessoal com a vida profissional. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, Janaína Bassotto. Tudo bem? Tudo já. Já somos amigas há muitos anos. Muitos anos. E muito feliz de te receber aqui no NutriVida. Muito obrigada pelo convite. Jana, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a sua vida, sobre você. Como é que foi que você chegou até aqui? Né? Hoje, uma mentora de mulheres empreendedoras e que querem conciliar essas duas coisas, a rotina pessoal e a rotina profissional. Conta um pouquinho para nós, resumido, porque essa história é gigante. É longa, então vamos lá. É linda e grande. Estou no Instagram desde 2015, né? Comecei no Instagram começou em 2012, eu comecei em 2015 com a gravidez do Miguel. Sim. E aí eu percebi que eu comecei a dividir o meu dia a dia, a hora que eu acordava, o que eu fazia, como eu fazia, as pessoas começaram a perguntar como eu fazia aquilo. E para mim era uma coisa muito natural, né? Cuidar da casa, sim, cuidar do Miguel, eu colocava o Miguel para dormir cedo, tinha tempo com o Rafael, que é o meu esposo. Uhum. E aí as pessoas sempre perguntavam, Jana, mas como que você consegue? Jana, mas eu tenho um filho só e não tô conseguindo, porque nessa época eu já tinha o João, né? E aí... Quer dizer, já são 2 filhos, um marido e uma casa. Isso, e na época eu tinha 2 serviços. E eu não tinha emprego. 2 profissões. É isso. E aí eu percebi que existia uma demanda ali. Daí corta para... Conheci Tati Godoy, que é uma personal organizer reconhecida, assim, nacionalmente e até internacionalmente, inclusive, muito legal, daqui de Dourados. E aí a Tati falou pra mim, cara, seu conteúdo é muito legal, você precisa fazer disso um trabalho. E aí ela me deu o curso dela. Eu fui pra Curitiba fazer o curso de personal organizer. E aí eu descobri que eu não organizaria espaços físicos, eu gostaria de organizar agenda. E assim nasceu a primeira mentoria, que era uma mentoria de gestão de tempo, de planejamento de rotina. E aí eu atendi, então, muitas mulheres. Passei final de 2017, 2018, 2019... E aí, nesse processo de mentoria, eu fui entendendo que, na verdade, muitas questões que as pessoas tinham eram sobre crenças, sobre algumas construções que tinham feito sobre a imagem de si mesma. E aí eu fiz o curso de terapia. Então, eu virei terapeuta para poder auxiliar nesse processo. E também comecei a atender como terapeuta, porque eu percebia que era uma bagagem que as pessoas precisavam que eu entregasse. E aí, depois desse processo, veio a pandemia. Tudo foi pausado, né? Menos o Instagram, pelo menos contrário. O Instagram. E aí, nessa época, eu já estava fazendo divulgação. Então, eu fazia divulgação de lojas aqui da cidade, de produtos da internet, enfim. E aí, eu comecei a ir mais para a internet do que eu já estava, né? Então, o meu produto que era presencial começou a virar online. E eu comecei a divulgar ele ali. E aí, conforme essa demanda de mães foram chegando para mim a respeito de planejamento de rotina, eu fui percebendo que quem chegava para poder ter a mentoria não eram mães que estavam em casa, eram mães que trabalhavam fora e precisavam conciliar com a vida pessoal. Sim. E aí disso nasceu, então, ano passado, a mentoria Nectar. Então, eu tinha 2 mentorias. Eu atendia com planejamento de rotina, as mulheres que chegavam para mim queriam organizar a vida delas. E comecei a atender, então, a Nectar, que eram empreendedoras que queriam potencializar seu negócio usando o Instagram. E aí, esse ano, percebendo toda essa necessidade, que na verdade foi uma fusão que eu fiz, né? Eu juntei as 2 mentorias e ficou só como Nectar. Então hoje a Nectar está com 6 encontros e dentro desses encontros a gente trabalha sobre a organização de vida, porque se você não tem uma vida organizada, você não rende no trabalho. Sim. A gente fala sobre um trabalho estratégico no Instagram, porque eu falo que trabalhar no Instagram tem que ser um trabalho inteligente. Sim. Uma pá escavadeira faz o mesmo trabalho, mas a gente pode usar a escavadeira. Então, a gente faz uma estratégia de marketing ali para poder alavancar os negócios e ter um resultado melhor. E com tudo isso, eu falo que a gente consegue cuidar da vida pessoal, né? Sim. Porque foi uma surpresa muito grande, inclusive, assim, no final do ano passado para esse ano, eu acreditava muito que as pessoas queriam, assim, organizar o tempo para estarem com os filhos, organizar o tempo para ficar com o marido, organizar o tempo... E eu falava, cara, porque era uma narrativa muito comum das pessoas quando elas chegavam no Instagram. Só que quando eu comecei a conversar individualmente com essas mulheres, o que eu comecei a perceber? Que, na verdade, elas não tinham tempo para elas, porque elas estavam o tempo todo em demandas alheias. Então, eu percebi que, mesmo sem essa mulher perceber, o que, na verdade, ela precisa é conseguir organizar as coisas de forma harmônica para que ela tenha tempo para ela. Sim. Para poder se abastecer, né? Então, a mentoria veio disso, sabe? Encher o potinho do amor, né? Encher o nosso potinho do amor próprio. Exato. Exatamente.
E aí estamos aí com a mentoria Nectar funcionando. Dia 11/11, inclusive, abriremos vagas. Olha lá! Muito bom, muito bom. E como que a gente consegue ter essa rotina mais produtiva, assim? Conseguir encaixar as atividades necessárias, né? Aquilo que a gente realmente precisa fazer, além de cuidar da casa, curtir o marido, o filho, ter tempo para descansar, para fazer alguma coisa que realmente preencha esse potinho do autocuidado mesmo. Por onde que a gente pode começar? Além de ir para fazer a mentoria com a Jana, que é extremamente interessante e necessário, mas vamos falar um pouquinho de forma prática, o que a gente pode dar como start? Cara, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é instalem-se na realidade. E que é diferente para cada pessoa. É muito diferente e a gente precisa se dar conta disso. A gente precisa entender que a minha realidade, que tenho 3 filhos em idades diferentes, é diferente da rotina sua. Que você tem 2 meninas, também idades diferentes. Que é diferente da Maria, que tem um bebê recém-nascido, da Joana, que tem um filho de 8 anos. Além da vivência, né? É, de uma mãe atípica. Gente, são realidades diferentes. As pessoas hoje estão adoecendo porque você está usando o Instagram como uma régua de vida para você. Uma comparação? Exatamente. As pessoas elas estão adoecendo porque elas estão buscando no outro uma referência do que fazer com a sua própria vida. Sim. E isso acaba adoecendo, prejudicando o casamento, fazendo a maternidade ficar um desgaste. As pessoas dizem muito, né? Eu até compartilhei um vídeo semana passada. A mulher falava assim, você romantiza a maternidade? Ela falava, sim. Vocês querem que eu demonize a maternidade? Então, assim, quando eu falo sobre buscar fazer isso com amor, sobre a servidão de um relacionamento, sobre a servidão de um trabalho, sobre a servidão de um maternar, não é sobre enxergar tudo como cor-de-rosa, mas é escolher ver o lado bom de todas as coisas que você faz. Porque é óbvio que uma maternidade, ela exige de você sacrifícios, assim como um relacionamento exige que você abra mão de muitas coisas, assim como um trabalho, seja para você ou seja para outra pessoa, vai exigir que você ceda em muitas situações. E eu acredito que a chave de um bom planejamento é você entender que ele é individual. Eu preciso entender que as minhas necessidades, elas são diferentes daquilo que eu vejo. É igual uma dieta que você vai passar para um paciente. Não adianta eu pegar a dieta da fulana e acreditar e copiar. Pode ser que eu tenha algum resultado? Pode, mas o meu metabolismo é diferente, o jeito que eu me comporto é diferente, a dinâmica do meu dia é diferente. Eu não vou comer nos mesmos horários, fazer as mesmas atividades, ter o mesmo déficit calórico, não vai resolver. Então, pode tapar o sol com a peneira? Pode. Aí o que acontece? As pessoas vão lá e assistem um vídeo do YouTube. Porque uma rotina para um bebê de 6 meses. Só que aquele bebê de 6 meses, gente, tem uma mãe que tem por trás, muitas vezes, uma rede de apoio muito maior do que a sua, por exemplo. Ela tem uma empregada todos os dias, ela tem uma enfermeira à noite para poder dormir, ou então essa mãe não tem absolutamente nenhuma rede de apoio. E ela mostra para você uma maternidade impecável. E você fica se culpando que, nossa, a fulana não tem e nem precisa disso, e eu que tenho não dou conta. Gente, cada realidade é diferente. E eu sempre falo para as minhas mentoradas, vocês precisam entender que nós não estamos numa maratona. A vida ela não é uma maratona. O tempo está passando igual para todas nós. Então não tem ninguém num ritmo muito acelerado e alguém num ritmo muito devagar com o tempo passando. As mesmas 24 horas que passam para você, passam para mim, só que a gente faz isso num processo diferente. É insano eu querer comparar a minha realidade hoje, que posso trabalhar do escritório da minha casa online, atendendo em qualquer lugar do mundo, com a Joana que precisa pegar 2 ônibus, ir para um trabalho, almoçar lá numa marmita, voltar. Não tem como, né? Essa história de, o tempo, ele é exatamente igual para todas nós. Não, ele passa igual para todas nós. Mas ele não tem a administração de tempo igual. Então, eu acredito que a chave de se compreender uma rotina produtiva é, de fato, entender que as realidades são diferentes. E dentro dessa realidade, eu preciso colocar aquilo que faz sentido para minha vida. Até a vivência, né, Joana? Com certeza. Que, assim, hoje você pode falar, eu consigo trabalhar do meu escritório de casa, mas isso é algo que você conquistou. Exatamente. E é hoje. Vamos olhar para a Jana de, 6 anos atrás? Era isso que você fazia? Não, há 3, 4 anos atrás. E é uma comparação muito injusta também que a gente faz. Porque, via de regra, você não se compara com a Larissa do ano passado.
Você pega alguém que já começou muito antes de você e você se projeta naquela pessoa, né? Então, os resultados que aquela pessoa já está tendo, né? Exatamente. Quando eu penso assim, às vezes, né, eu tô lá trabalhando, fazendo alguma coisa, eu penso, nossa, mas a fulana que também é mentora e faz o mesmo assunto que eu, ela fatura tanto. Mas aí, peraí, ela não é casada, ela não tem 3 filhos, os valores são diferentes. Tudo isso faz com que eu me instale na realidade, de que posso fazer mais? Eu acredito nessa premissa de que a gente sempre pode espremer um pouquinho mais, né? Para fazer um pouquinho mais. Que a gente não precisa pegar tão leve assim com a gente. Sim. Nem tão pesado, nem tão leve. Mas que a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma comparação com quem a gente era, né? Há um ano atrás, onde eu estava? Eu conversei isso esses dias com uma amiga. Eu fui mandar feliz aniversário para ela. E assim, a gente estava comentando o quanto a gente mudou em um ano, né? E eu falei para ela, cara, olha, há um ano atrás, você estava chorando porque você desejava engravidar. Você estava infeliz com várias coisas porque estava afetando tudo. Falei, hoje você está recebendo parabéns com o neném no seu ventre, né? A sua vida está totalmente diferente. Eu falei assim, então não é sobre é a outra pessoa do mesmo ramo que eu que fez tanto, ou a mãe do Instagram que cuida, ou que faz homeschool, sei lá, gente, tanta coisa que a gente se compara, tanta coisa. Mas é sobre o que eu estava fazendo no ano passado, que eu melhorei, o que eu progredi, né? O que eu fiz de bom para mim, como eu fiz isso, como eu continuo fazendo isso. Então, eu acredito que a rotina produtiva, ela começa quando eu entendo que ela é individual, que eu preciso olhar para as coisas que eu faço e eu preciso entender que existe um limite, né? Não somos máquinas, nós vamos estar cansadas, o que funciona para um não vai funcionar para outro. Eu tenho postado que eu estou indo na academia 10 horas da noite. Eu pago o preço de ir na academia 10 horas da noite, né? Então, assim, eu tenho outro horário para ir? Tenho. 4 horas da manhã. Eu prefiro não ir. Sim. Então, eu tenho ido à noite porque tem funcionado para mim. Já funcionou 4, já funcionou 5, já funcionou 10 da manhã. E quando eu ia às 10 da manhã, eu me culpava porque eu falava, nossa, gente, parece que eu sou uma herdeira, né? Tô aqui malhando às 10 da manhã e depois... E aí, conversando também com uma amiga, ela falou assim, Jana, mas você não trabalhou para isso? E faz sentido isso pra você dentro da tua rotina? Tudo bem, então assim, se 10 horas da manhã você tá na academia, é porque em algum horário que outras pessoas estão descansando, você tá trabalhando, né? E o tempo todo não é sobre o outro, nem sobre a rotina, nem sobre o casamento, nem sobre a maternidade, nem sobre o seu trabalho. É sobre você. São as armadilhas que a gente coloca pra gente mesmo o tempo todo, né? Eu acho que também falta um pouco a gente definir algum objetivo do que a gente está fazendo, né, Jana? Eu acho que tudo começa a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar. Aquela frase tão famosa, né? Se você não sabe onde quer chegar. Do gato da Alice. Exatamente. Falaremos sobre ele dia 11. Você está me dando gancho, estou aproveitando. Isso mesmo, aproveita, porque é muito importante a gente ver isso de uma forma mais clara, porque é aquele negócio, eu estou fazendo para todo mundo e é aquilo que você falou no começo, e eu? Aonde eu me encaixo nisso tudo? O que eu estou fazendo por mim? Não que cuidar dos filhos, né, estar ao lado do marido não faça parte desse também daquilo que a gente quer pra gente. Mas o quanto é importante a gente entender de fato se tudo aquilo que você está fazendo vai te levar aonde você realmente quer chegar, né? Eu acredito que e esse quer chegar que fique muito claro que muitas vezes é mudado durante o processo, durante o caminho, que ele vai sendo adaptado conforme. Eu acredito. Mas você acredita de verdade que as pessoas elas mudam tanto o ponto onde elas querem chegar só por elas? Não, pelo contrário. Elas mudam o ponto onde elas querem chegar porque muitas vezes não tem, na minha percepção, não tem paciência de esperar chegar naquilo que realmente quer. Entende? Entendeu? Então, assim, olha só que loucura. Muitas vezes, não é que a gente não sabe onde a gente quer chegar. É que muitas vezes a gente não está instalado na realidade. Isso faz com que eu me compare com o outro. E aí eu acho que o processo do outro é mais fácil. Então daí eu penso assim, para que eu vou fazer aqui se aqui tá parecendo muito mais fácil? Aí eu pulo desse barquinho para esse. Aí eu começo a fazer, eu vejo que não são flores. Aí eu falo, mas não é o que eu pensei. Aí eu pulo para outro barquinho. E eu tô falando isso com conhecimento de causa, gente.
Porque vocês não fazem ideia, ainda em mentoria, o quanto que eu já inaugurei coisa, o quanto que eu já comecei, nós duas temos esse perfil, né? Então, assim, eu particularmente, muita criatividade, né? Exatamente. E sempre aí, com algo novo. Exatamente. E aquela sensação de eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo fazer isso aqui. Só que daí, de repente, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Sim. Né? Então, a gente está sempre com a sensação de que as nossas coisas não são tão bem sucedidas, quando, na verdade, se a gente colocasse a nossa energia, de fato, nas coisas que a gente inicia até o final, o resultado seria completamente diferente. A gente não precisaria estar se comparando, né? É que daí a gente pega a nossa rotina e a gente acaba justificando que, é por causa disso, é porque eu não tô bem, por causa disso, por causa daquilo. Enfim, a gente coloca N motivos para, de fato, a falta de constância. Sim. Né? Então, assim, a rotina, ela vem, o planejamento, né, de rotina, ele produtivo, ele vem para que você possa tomar micro decisões ao longo do seu dia, pensando no macro. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, eu quero alcançar X. Mas, para que eu possa chegar no X, o que eu tenho que ir escolhendo todos os dias? Quando eu trabalhei na Mary Kay, que eu vendi Mary Kay, tinha uma frase da Mary Kay Ash que eu achava sensacional. Ela dizia que pode-se comer um elefante, desde que se você fatie, coma um pouco todos os dias. É exatamente isso. Né? É a gente entender. Então, assim, Jana, mas que meta que você está falando? Cara, para tudo, né? Eu quero ter um relacionamento melhor com o meu filho. Beleza, você quer ter um relacionamento melhor com o seu filho porque hoje está tudo cagado. Aí você sabe que hoje, quando seu filho chega em casa, você anda beijando e abraçando seu filho? Você sabe quais são os gostos do seu filho? Você senta para conversar? Você reconhece necessidades do seu filho? Você se aproxima ou não? Todos os dias você escolhe grito, você escolhe responder ríspida, você escolhe comparar com o filho dos outros. O que você escolhe? Essas micro escolhas do seu dia a dia faz a constância do seu relacionamento. Eu quero um marido. Eu falo, gente, as pessoas falam assim, eu queria o marido da fulana. Mas que você não é a mulher do fulano. Não é? Então, assim, cara, se o marido faz N coisas, é porque, de certa, a mulher faz Y coisas. Com certeza. Então, assim, as pessoas falam assim, Jana, o Miguel, ele é tão fofinho, ele lê livros, ele não sei o quê. Mas por trás, óbvio que tem inclinação do Miguel natural para isso. Mas por trás disso aí, gente, eu parei para ler para o Miguel, eu incentivei o Miguel na leitura, eu reduzi telas, ele me vê lendo. Então, assim, é uma constância de decisões que a gente vai tomando todos os dias, que quando a gente olha o macro, a gente fala, opa, é para isso mesmo que eu quero. Eu vejo muito isso na parte do atendimento, principalmente com as crianças na nutrição. Né? Porque, assim, quando os pais chegam para mim, as queixas são praticamente sempre as mesmas. Ele é muito seletivo, ele não come de nada, lá em casa a gente come de tudo. E aí, quando eu vou fazendo o trabalho com a criança dentro do consultório, a fala deles é sempre a mesma. Mas a minha mãe, às vezes, come no celular, ou a minha mãe não senta para comer comigo, não tem tempo para fazer uma comida comigo junto, e aí eu passo essas atividades, de fato, para que sejam feitas dentro de casa. Volta daqui uma semana, não deu para fazer. Né? Então, são as prioridades que a gente dá para aquelas mudanças que a gente realmente quer que aconteçam. A gente está vivendo uma geração que tem desafios em escolhas, né? Porque quando a gente escolhe algo, a gente perde outra coisa. Sim. Né? A todo momento, a gente sempre vai viver essa dualidade. A nossa vida, ela é dual. Né? Deus fez tudo muito dual. A gente tem o frio e o quente, a gente tem o dia, a noite, o tempo todo o bom e o mal existe. Né? Então a gente precisa entender que toda vez que a gente escolher algo, automaticamente se desescolhe várias outras. Né? Então, assim, quando você escolheu casar, você desescolheu todas as outras pessoas. Eu espero que você tenha feito isso. Né? De preferência. Quando você escolheu ter filhos, ou que você aceitou ter o filho que chegou lá na sua porta, você desescolheu toda a sua vida que seria que se você não tivesse. Quando você escolheu uma profissão, você automaticamente deixou de escolher várias outras. Então, a gente vive isso o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não quer pagar o preço, né? Então, assim,
aquelas frasezinhas famosas de para-choque de caminhão, mas tudo aquilo que é fácil agora, vai vir um resultado, e na verdade vai vir o resultado de um processo muito difícil depois, né? E tudo aquilo que exige da gente agora, torna-se fácil. Ontem eu estava comentando isso com o Rafael. Eu cheguei da academia e eu falei pro Rafael, você tá vendo que eu tô vermelha? Aí eu falei pra ele, eu tô com raiva. Eu falei, eu tô com raiva de você, falei pra ele. Ele falou, o que que eu fiz? Eu falei, você malha todos os dias do mês igual. Eu não, eu tenho uma semana de TPM, eu tenho uma semana menstruada, eu tenho uma semana que eu tô hormônios. Eu falei, cara, eu tenho uma semana em paz. E nem é em paz, assim, porque tem alguma coisa acontecendo que tá me deixando puta da vida, entendeu? E ele começou a rir, ele falou, será que não é uma coisa da sua cabeça? Eu falei, não fala isso pra mim. Ah, que você quer apanhar. Eu falei, não, eu acho que você quer apanhar. Porque, e a gente tava falando, aí eu peguei e falei pra ele assim, cara, é muito bom comer, né? Aí ele falou, é. Eu falei, é muito mais fácil ganhar peso. Ele falou, é. Eu fiquei olhando pro chão e eu pensei, cara, mas deve ser muito mais difícil eu não poder escolher a roupa que eu quero usar. É o difícil que você escolhe, né? Não o fácil que você escolhe. Exatamente, porque às vezes a gente acredita que é uma liberdade, né? De, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Tá tudo bem, mas em alguma hora você vai sentar no banquete de consequências, cara. Tem uma mesa recheada de um monte de coisa que você colocou lá. E não tem jeito, você vai ter que comer. Você não vai levantar sem pagar essa conta. Né? E aí, qual conta que você quer pagar? Então, assim, ai, Jana, você gosta todos os dias de fazer, de arrumar a sua cama, de fazer as mesmas coisas que você precisa fazer? Porque todos os dias tem a mesma coisa? Não, mas todos os dias tem algumas coisas. Lógico que não. Mas eu não quero pagar o preço de não ter isso. Sim, é o que eu ia te perguntar. A rotina, ela é engessada? Ela precisa ser engessada? E a gente escuta muito sobre isso. Rotina traz ou não traz liberdade? 2 perguntas. Você falou um pouquinho. Pra mim, a rotina, ela me permite escolher. Eu escolho fazer. Eu escolho ter compromisso com aquilo, né? Pra mim, a rotina, quando ela tá construída, alinhada com aquilo que você quer, com a clareza do que você quer, ela me põe de frente com a escolha de ser adulta. Né? Eu falo que a gente não é criança mimada para fazer só o que a gente quer. Porque o meu filho fala para mim, eu não quero tomar banho. Mas ele tem 9 anos. Eu preciso ir lá, com a minha interpretação de realidade, dizer para ele, filho, a gente precisa tomar banho. Mas eu já tomei, tudo bem, mas acontece que eu preciso fazer isso. Mas eu preciso que alguém faça isso para mim o tempo todo. Eu, enquanto adulta, quase 40 anos. Sim, não é necessário. E aí, eu escolho, a partir desse momento, viver uma rotina que, para mim, faz com que eu execute para que eu tenha liberdade de... Eu trabalho o que eu preciso trabalhar para que hoje eu possa estar aqui. Antes de estar aqui, eu estava num salão. Sim. E hoje de manhã, quando eu precisei ir levar o Matheus para tomar vacina, eu tive essa disponibilidade. Inclusive para os imprevistos, né, Jana? Assim, exatamente. Nossos filhos ficam doentes, a gente precisa viajar. Se você tem uma rotina bem estruturada, e o que significa essa rotina bem estruturada? Os horários definidos para cada coisa acontecer, acredito que seja isso. Inclusive os imprevistos podem vir e não vão atrapalhar, né? A gente tem vários modelos, né? O que eu acredito muito é na rotina organizada em blocos, porque daí a gente consegue, de fato, remanejar tudo que a gente precisa, contar com os imprevistos. Mas você perguntou uma coisa, e eu tenho um depoimento tão legal de uma mentorada, ela é de Maracaju. E no final da mentoria, ela super emocionada, ela falou assim, Jana, eu não imaginei que era assim. Eu não imaginei que ter uma rotina fosse ser tão leve. Eu achava que minha vida ia ser engessada. E até compartilhei no dia, muita gente comentou. E aí eu falei pra ela assim, você consegue perceber o quanto a rotina traz liberdade? Porque ela começou a mentoria porque ela queria engravidar de novo. E ela estava com desafios para engravidar e ela conseguiu engravidar durante o processo. E aí ela falou assim, cara, é incrível eu perceber o quanto tudo se desdobrou. No meu casamento, no meu trabalho, na maternidade que está, né, se renovando agora, no comportamento do filho dela. Então, assim, quando a gente conversou sobre isso, eu sempre falo muito para as mentoradas, a gente precisa entender que todo mundo tem rotina. Até você que acha que não tem e fala assim, não gosto de rotina, você tem uma rotina. O grande diferencial é que você tem uma rotina que te leva para onde você realmente quer, ou uma rotina que você vive a dança da rotina dos outros,
né? Eu falo que ou você tem uma agenda, ou você está na rotina, ou você está na agenda de alguém. É isso, né? Ou você tem alguém que, não, agora precisa disso, você vai. Precisa daquilo, você vai. Faz isso, você faz. Cada hora você faz uma coisa, você está na rotina dos outros. Tem gente que tem uma rotina de receber um dinheiro, se organizar, gastar aquilo que pode, se planejar, se investir e tudo mais. Tem gente que tem a rotina de pegar o dinheiro, torrar e no outro dia não tem mais nada. Tem gente que tem a rotina de ficar brigando o tempo todo. Tem gente que tem a rotina de, não, vamos lá, vamos sentar. Gente, é rotina, é um costume, é um hábito que a gente cria, né? E como todo hábito, exige da gente a constância para poder, de fato, acontecer. Então, se você me perguntar, Jana, a rotina ela é engessada? Eu não acredito nisso. Para mim, a rotina é como se fosse uma bússola, para me direcionar para aquilo que eu quero. Então, eu consigo reordenar ela. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho certeza absoluta que todas as minhas mentoradas dizem a mesma coisa. Não é engessada. E aí você fala, separar em blocos de atividades específicas, sendo definidas para cada horário e cada tempo, e que podem ser realocadas nesse sentido. Eu falo muito são 3 blocos que a gente precisa trabalhar. Então, pegue seu caderninho e anote. A gente tem o bloco fixo, que são o quê? As atividades que você não consegue mudar nem o horário, nem o dia. Então, são atividades que você não tem controle sobre aquilo. A filha que você leva na escola, o curso de inglês, o seu trabalho, coisas que realmente elas exigem aquele dia e aquele horário. Aquilo é um compromisso fixo. O compromisso móvel é aquele que você precisa fazer semanalmente, porém ele pode ser remanejado. Ou você pode alterar o dia, ou você pode alterar o horário. Jana, eu faço a minha unha toda semana, mas aí essa semana eu vou fazer na quarta. Não, eu tenho uma manicure que ela não troca o horário. Se eu não fizer, acabou. Então tá dentro do móvel, não tá, dentro do fixo. Não tá dentro do móvel. Então, dentro do móvel é tudo aquilo que você consegue alterar, tanto o dia quanto o horário. E o nosso terceiro bloco é o flexível, que são blocos que você faz o quê? São aquelas agendas das outras pessoas. É a agenda que você é imprevisto ou é uma agenda que não é sempre que acontece. Vamos supor, o aniversário da sua amiga. A sua amiga, via de regra, pelo menos as minhas não, né? Elas não me ligam e falam assim, Jana, você pode que eu faça um churrasquinho tal dia do meu aniversário? Não, eu recebo um convite. Jana, tal dia, tal horário aqui. É um aniversário, é um casamento, é um aniversário de um amiguinho do seu filho da escola, que você recebe aquela data. Outro exemplo de um bloco flexível. Você está sentindo uma indisposição e você precisa marcar um médico. Você vai ligar para o médico e falar assim, oi, então eu tô querendo marcar para amanhã, 10 horas da manhã. Pelo menos comigo. Não vai rolar, você vai ter que se encaixar na agenda dele. Você precisa entrar na agenda do médico. E quando você faz isso, você está num bloco flexível. Então você precisa pegar a agenda do outro e colocar dentro da sua agenda. Quando vem gravar no Nutrivida, por exemplo, encaixamos as nossas agendas. Quando você tem esses 3 blocos definidos, você consegue remanejar a sua agenda. Então vamos imaginar que você chegou no domingo, bons dias de se arrumar uma agenda é aos domingos. Então você senta lá no finalzinho do domingo, você pega a sua lista e você escreve tudo que você tem que fazer. Levar fulano na escola, ir trabalhar, fazer mercado, fazer minha unha, ir não sei na onde, aniversário não sei de quem, médico não sei de onde, dentista, babá. Fez sua lista toda. Quando você terminou de fazer sua lista, o que você vai fazer? Você vai identificar quais são os fixos. E aí você vai pegar seu planejamento e vai lá colocar todos os fixos. Espalhou todos os fixos, você vai partir para os flexíveis. Jana, não é o móvel primeiro? Não. Por quê? Porque o flexível é uma data que você não altera, né? Então, você não tem como alterar o aniversário de alguém, você não tem como alterar a agenda do médico, que eu acabei de explicar. Então, como você tem essa habilidade com o móvel, você pega primeiro o flexível e encaixa ali onde você precisa. Então, terça-noite eu tenho esse compromisso, no sábado de manhã eu tenho esse. Quando você colocar tudo que é do fixo e tudo que é do flexível, os espaços que sobram na sua agenda, você pega os compromissos que são móveis e vai realocando. Jana, tem outra coisa que eu posso fazer além disso? Tem. Deixe espaços na sua agenda. A não ser que se você não for um profissional que sente na sua cadeira e receba um cliente, um paciente que chega, senta, faz o que precisa fazer, levanta e vai embora, entra outro automaticamente, a agenda não vai funcionar colada.
Você precisa deixar espaços. Você precisa lembrar que você precisa pegar um carro para ir até esse local. Que você precisa contar com imprevistos. Que pode ser que alguém precise de você, principalmente se você tem filho pequeno, né? Então, assim, você precisa sempre entender... Ô, mãe, eu tô com fome. Ô, mãe, eu preciso disso. Ô, mãe, compra Cara, não sei o que pra mim, porque a escola pediu. A cartolina domingo à noite. Ai, nossa senhora, lá em casa já tem várias cartolinas de várias cores. Exatamente. Então, assim... Tudo que a gente consegue ordenar fica muito mais fácil, né? Até porque quando você... O que acontece? Se você coloca um dia lá que você tem bloco e aconteceu um imprevisto, o que você faz? Nossa, eu tenho esse imprevisto, ele aconteceu aqui. Eu coloco ele aqui e aí eu remanejo os outros que eu posso. Hoje aconteceu isso, né? Hoje de manhã eu fui lá para dar vacina no Matheus, era uma situação, virou outra. E eu tinha um compromisso hoje à noite que eu tinha convidado um casal para ir lá em casa. Eu sei que o Matheus não vai estar legal hoje à noite. Eu liguei para minha amiga e falei, amiga, é o seguinte, vou precisar cancelar porque eu percebi que vai dar ruim. Vamos marcar para semana que vem? Já vamos deixar organizado? Vamos, mesmo dia, mesmo horário, combinado, combinado. Ai, sinto muito, expliquei a situação. Ai, Jana, mas foi em cima da hora. Gente, mas é um imprevisto, né? Não vou receber a minha amiga lá em casa, com meu filho passando mal, tendo que... Não vou. Então, assim, como é alguém de casa, alguma coisa que eu podia... Jana, mas se fosse um compromisso inadiável, gente, eu ia achar uma solução. Eu ia chamar alguém para me dar um suporte com o Matheus, eu ia mandar alguém no meu lugar, eu ia virar para a pessoa e pagar o preço de cancelar aquele compromisso e dizer, olha, infelizmente, como aconteceu semana passada, né? Então, assim, a gente, aí, Jana, mas aí se você tiver que... Gente, então, a vida adulta consiste nisso. Quando infelizmente, quando eu não cumpro um compromisso que eu preciso, ou quando eu não estou no lugar em que eu deveria estar, ou quando eu não faço aquilo que eu deveria fazer... Eu tenho uma consequência daquilo. E eu lido com isso, né? E na rotina não é diferente. Então, quando eu não faço o que eu preciso fazer, ou eu estou sobrecarregada, ou então eu me embanando com as coisas, ou então eu acho que ninguém me ajuda, né? E aí vem a necessidade de que as pessoas façam por mim. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho também em falar é sobre as mentoradas que entendem de fato que a rotina é sobre a sua vida. Toda vez que a gente começa um processo, eu falo, gente, eu preciso que vocês entendam que quem está fazendo a mentoria são vocês. Não o marido, os filhos. Não é o marido, não é o filho, eles não vão mudar, eles vão continuar a mesma coisa. Quem vai sair daqui e precisa sair daqui diferente, com uma decisão diferente, é você. Né? Porque você está fazendo a mesma coisa até agora, não deu certo, então as escolhas precisam ser diferentes. Eu acho que o mais importante é isso, entender realmente onde você quer chegar, para que você possa definir essas atividades, né? E você coloca na sua rotina, na sua agenda, esse horário tão importante para você? E você escreve lá ou não? Eu sei que tem blocos ali que ficam livres e nesses dias livres eu escolho. E fala pra gente, o que você gosta de fazer para você? Cara, sabe uma coisa muito preciosa que eu aprendi? E não faz muito tempo. Acreditar que a gente precisa de um bloco de tempo só pra gente, numa maternidade, é uma sandice. Se eu esperar um momento que eu vou ficar sozinha, sentada, com a perna erguida, tomando um cafezinho com um bolinho de fubá que acabou de sair do forno, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, eu vou enlouquecer, eu vou me frustrar e eu vou descontar em todo mundo. Então, o que eu aprendi a fazer ao longo desse tempo? Eu aproveito muito os momentos que eu tenho para trabalhar. Eu vejo o que tem de melhor no meu trabalho. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Quando eu tô com as crianças, eu sento no chão e eu brinco de verdade. Não faço por eles só. Eu faço por mim, porque eu sei que aquele momento também é para mim, sabe? Quando eu passei a ver aquilo e não assim, nossa, eu vou cumprir esse momento agora aqui com as crianças, porque depois eu vou ficar mais um tempinho com o Rafael, porque depois eu tenho tempo livre. Isso me enlouqueceu, isso me adoeceu. Então, quando eu entendi que o que de fato me completa está no processo do meu dia, foi muito mais leve. Então, hoje, quando eu tenho um tempo que eu estou sozinha, porque o Rafael saiu com as crianças, ou porque as vós levaram para algum lugar... Cara, o que eu gosto de fazer, e isso é o mais legal, as mesmas coisas que eu faço com eles. Assistir, eu quase não assisto. Ler. Jana, você lê quando você tá com eles? Cada um em cima de mim, de um canto? Mas estão lendo. Faz parte da maternidade, né? Faz parte, né? Eu gosto de cozinhar. Isso. Eu gosto de estudar. Cara, tem dia que eu tô arrumando casa com áudio lá ligado. Faço isso sozinha? Faço. Faço isso com as crianças? Faço.
né? Então, assim, aprender a desfrutar da vida de fato. Durante o processo. Durante o processo. Acredito que faça diferença. Isso que você considera saber se estar no caminho certo? Ah, cara, eu acredito que sim. É esse prazer em tudo aquilo que você faz, né? Eu acho que, uma vez eu escutei, uma pessoa falou assim pra mim, às vezes eu tava lavando a louça, irritada com aquilo, porque eu tava lavando a louça, e aí ela falou assim pra mim, para pra pensar. Se você tem uma louça e você tá lavando, é porque você comeu alguma coisa. Uhum. E eu me arrepio de pensar que é uma dádiva poder comer. A gente que trabalhou, eu trabalhei muitos anos no hospital e vi muita gente que não tinha essa beleza, né, que é comer. É uma dádiva ter comida à mesa todos os dias. É uma dádiva ter louça. Tem gente que não tem. Casa. Né? Então, encanada. A hora que eu falo que o tal da mudança de chave, na minha mentalidade não existe. A mudança de chave, ela acontece em todos os momentos da nossa vida. Não existe um momento X, dia 18/8, eu mudei a chavinha e a minha vida mudou. Eu acredito que a gente mude a chavinha todos os dias. É uma gotinha, né, que vai caindo e de repente é um transbordo. E é aquilo que você faz com o seu pensamento. Eu tô lendo um livro que chama Atitude Mental Positiva. E ele é muito legal porque ele fala exatamente isso. O quanto a gente precisa mudar essa chavinha diariamente, em todos os momentos, em tudo que a gente vai fazer. Então, desenhar uma rotina, além de não engessar, como você disse, vão existir momentos em que você não está afim de seguir aquela rotina. E que tá tudo bem, você é adulto e vai fazer isso ou não acontecer. Ou não e aceitar a consequência daquilo. Uhum. Né? Mas eu acho que é muito interessante a gente entender que essa mudança de chave precisa acontecer no trivial, no todo dia, naquilo que você está fazendo. E agradecer de fato pelas pequenas coisas, né? Lá em casa a gente tem um potinho da gratidão e as meninas vão escrevendo, a gente vai colocando. Essa semana a Letícia falou, deixa eu abrir esse potinho que eu quero ver o que tem aí dentro. E começou a ler, e começou a rir, sabe? O que você tá rindo, filho? Nada, de certo tava pegando a gratidão da irmã, do pai, o meu, né? Porque ela foi abrindo qualquer papel. E o quanto é interessante isso, né? Quando a gente começa a fazer essa conversão. Que não é fácil, né, Jana? Não é simples. Não é porque você mostra lá a sua rotina, na verdade, a sua ela vida. É simples, mas ela não é fácil. É exatamente isso. Mas assim, não é qualquer momento ou qualquer pessoa que consegue fazer isso o tempo todo. Não, nem a gente. Eu falo, é um processo simples, porque você olha e você identifica o que você tem que fazer. Você é capaz de fazer. Exatamente. Mas não é fácil, porque você precisa, né, de um autocontrole, você precisa de uma tomada de decisão, você precisa ir contra coisas que você acredita. E, cara, é o tempo todo para isso. É o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, quando você fala, a gente tem que ser grato, não sei o quê. Cara, não quer dizer que nunca você vai lá lavar uma louça reclamando porque você tá com a louça suja. Claro que você vai, né? É o nosso humano, é a má inclinação que a gente tem no nosso coração. Mas a gente precisa entender que esse movimento ele não pode ser a regra. Sim. Ele vai ser uma exceção que vai fazer com que eu, depois disso, eu fale, putz, não precisava, né? Nossa, pra que tudo isso, né? Então, assim, você falou sobre, né, lavar a louça. Eu lembro que, eu também me emociono falar disso, o Matheus, que é o meu caçula, quando o Matheus nasceu, o Matheus não conseguia respirar, né? Então, o Matheus eu tive parto normal, o Matheus saiu e aí a pediatra logo pegou ele, o Rafa nem cortou o cordão, e ele precisou de balão, assim, ele tinha tônus, ele tinha batimento cardíaco, mas ele não conseguia respirar. E eu me lembro, no centro cirúrgico, do Rafa com a mão erguida, assim, com o terço na mão, e o Rafa falava assim, força filho, vamos pra casa, não faz isso com a gente, ele falava, né? E eu me lembro, assim, durante as madrugadas, quando o Matheus acordava, e ele teve vários episódios de ficar bastante tempo acordado, eu me pegava pensando assim, cara, eu podia não estar acordando agora. Sim. Né? Eu podia dormir todas as noites. Mas não era isso que eu queria. Uhum. Então, assim, todas as vezes que eu levantava, isso quer dizer que eu não chorei de exaustão? Claro que não, eu chorei muitas vezes. Mas ainda que meu corpo estivesse cansado, ainda que minha cabeça estivesse cansada, a todo momento, quando eu queria reclamar, eu lembro que
eu louvava, assim, eu colocava músicas de louvor, eu comecei a colocar no Instagram, e eu comecei a falar assim, gente, se você também tá acordado de madrugada... Eu lembro. Você lembra? Eu comecei a falar assim, tem uma mãe que tá... Gente, tem uma mãe perdeu um filho. Que perdeu um filho. Tem uma mãe que tá tentando engravidar. Tem alguém que tá na frente de um presídio esperando a hora de fazer uma visita porque o filho tá preso. Tem uma mãe que tá com um filho com uma sonda que não pode amamentar enquanto eu tô com o meu aqui no meu peito. Então, assim, não é você ficar feliz com a desgraça do outro. Não, longe disso. Mas é você entender que a posição que você tá, ela não pode ser banal. Ela não pode ser banalizada, sabe? Ela não pode ser olhada de qualquer forma. Você não pode olhar a sua vida como se de fato nada fosse um milagre, porque tudo é, né? Então, assim, todas as vezes que isso pra mim é escolher o lado bom. É eu pensar muitas vezes assim, eu falo, cara, uma das coisas mais incríveis que existe na minha vida, isso eu sempre falei. Hoje eu tô aqui com você. Se eu quiser sair daqui, passar no mercado e comprar alguma coisa para eu comer, eu posso escolher o que eu quero comer. Isso pra mim é surreal, cara. Se eu quiser chegar na minha casa hoje e eu pedir um sushi, as crianças pedirem um lanche e, sei lá, amanhã eu quiser comer fora de novo, cara, tá tudo bem. Porque e nós construímos isso, exatamente, mas não assim, foi do nada. Cara, isso não me faz esquecer que em algum lugar tem alguém que não tem o que comer. Eu não posso achar que todo mundo vive a mesma vida que eu. Sim. Porque senão eu banalizo a minha vida, entende? Então, assim, quando eu entendo que... no mínimo do detalhe nos mesmo, detalhes, né? quando eu olho pra minha vida e eu penso assim, cara, eu preciso planejar essa minha semana porque eu preciso fazer o meu melhor nela. Porque eu tenho uma semana de vida. Tem gente que tá com os dias contados. Sim. Tem gente que hoje acabou de receber uma notícia que tem 3 meses de vida, que tem 2 semanas de vida. E a gente não sabe. Aproveitar, né? Aproveitar cada momento então, assim, como sendo único. O que eu posso fazer de melhor? E viver a vida como se ela fosse findar, tipo, é uma inconsequência sem tamanho. Porque eu preciso, de fato, aproveitar a minha vida, mas eu preciso aproveitar entendendo que eu tenho, no outro dia, as consequências daquilo que eu escolhi. E eu quero que seja bom. Sim. Né? Então, organizar o meu dia e desfrutar do meu dia, com certeza faz parte de uma das coisas que eu acredito que aproximam a gente, de fato, de Deus. Né? Um dos bens mais preciosos que Ele deu pra gente foi o tempo. Exato. E a gente brinca, todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas nem todo mundo é igual. Nem toda rotina tem que ser igual, tudo tem que ser muito individualizado. E conta pra gente onde o pessoal te encontra. Porque vai ter aí mentoria nova, dia 11. Dia 11 do 11, às 11h11 da manhã. Vai abrir as aplicações para mentoria. Temos 12 vagas, 12 ou 15 agora, não lembro, mas é isso aí. O Instagram, né? O Instagram é a principal comunicação, então @Janaína Bassotto, o nome que vocês viram aparecendo por aqui em algum lugar. É @Janaína Bassotto. E se vocês... Jana, você falou alguma coisa que eu queria perguntar pra você, podem chegar lá no direct, vou ficar muito feliz em receber vocês. E ela responde, viu, gente? Eu respondo, gente. Sempre. Às vezes demora um pouquinho assim, tipo, mas eu respondo. Mas eu respondo, eu prometo que eu respondo. E... se fez sentido para você, se você tem um negócio que você quer, eu falo que só cresce quem tem tempo. Então, se você precisa crescer o seu negócio e quer ter tempo para poder aproveitar aquilo que de fato importa, a mentoria é para você. Agradeço o seu convite, fofa. Eu que agradeço de verdade você ter vindo aqui, tirado um tempinho do seu dia para poder vir falar aqui para o pessoal que curte o Nutrivida, que é aquilo que eu te falei. Você perguntou para mim, Lari, me conta do seu programa, o que o Nutrivida traz, né? O Nutrivida vem Nutrividas, né? Não só com a nutrição, mas sim com as diversas outras áreas que tem a ver com vida mesmo. E é esse meu objetivo aqui hoje, trazendo você, nutrir essa vida de esperança em que é possível sim ter uma rotina organizada e incluir a tua vida pessoal junto com uma boa vida profissional e crescer. Então, assim, gente, corre lá no Instagram da Jana. Ela até brincou aqui hoje, nossa, eu postava muito mais antigamente, realmente. Mas tem muito conteúdo lá, tem muita coisa bacana. Não deixe de conhecer um pouquinho mais da vida da Jana, porque realmente ela mostra e ela põe em prática aquilo que ela realmente ensina, que isso que eu acho faz
total diferença. Faz Né? É muito importante isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para as pessoas que você acredita que precisa sim crescer profissionalmente e melhorar a sua vida pessoal, conseguir conciliar aí tudo que deseja fazer nessa vida e melhorar a qualidade de vida. Um beijo e até mais!